Olá pessoal, eu sou Janda Montenegro e eu vou conversar agora com o diretor Karim Ainu, que volta aos cinemas brasileiros depois de A Vida Invisível, com dois filmes, dois documentários, Marinheiro das Montanhas e Narge A. Vem comigo. Como é teu nome de novo? Janda, Prazer. prazer. Aliás, é Salam Aleikum. Salam aleikum. Você também é prima? Não, não. Mas eu fiz um pouquinho de árabe, então eu sei Eu o acho que você fala básico do mais que básico. eu. Não Você falo fala, nada, cara. Ismi Janda Ah, não. Montenegro. Eu não sei nada de árabe, você Montenegro, acredita? só É. que acho que o E, Ah, não é sei. tão E aberto, é eu mais sou com I. Ana. Ana, não sei o que. Ana, Anu, Karim. Yeah. Ah! Olá pessoal, eu estou aqui com o querido Karim Ainu, que está lançando O Marinheiro das Montanhas, chegando aqui para o circuito nacional, um filme pessoal, mas também muito universal, que você fez essa viagem de retorno, que se diz, né? Essa viagem ao retorno da sua origem na Argélia. E uma das cenas que eu acho que me chamou muito a atenção é a cena do café. Então eu vou começar perguntando: o café lá é melhor do que o daqui? Depende aonde, mas tem lugar que é assim, porque tem uma tradição do café tipo expresso, assim, que é muito gostosa, que eu acho que vem um pouco, não só de lá, mas de uma tradição francesa, assim, do café. Então, o café de lá é melhor do que daqui. Era só para descontrair, porque eu sei que tem uma Ótima cultura pergunta. do café ali, né? É um processo, não é só o tomar o café, tem todo um processo cultural ali, né? Tem uma coisa de troca, é uma praça, né? Onde as pessoas se encontram, elas jogam, elas estão juntas, elas conversam. Então isso foi uma coisa que foi muito bonito de encontrar. É um lugar, especificamente um lugar onde eu fui, assim, que é o lugar onde a família do meu pai nasceu, de onde todo mundo vê que é um vilarejo na montanha. É frio, assim, né? Então o lugar do café é um lugar realmente, é o lugar da praça que a gente tem, como a gente teria aqui no Brasil, assim. Um lugar do encontro, É né? o O lugar da café é o troca, é o encontro. lugar do encontro, né? O lugar da troca cotidiana mesmo. Tem muita gente que joga gamão dentro do café, entendeu? Então tem uma coisa muito bonita de estarmos juntos assim dentro daquele espaço. E você nesse filme, você faz esse retorno para sua origem, para sua história, uma parte da sua história que estava ainda desconhecida para você mesma. Então você sai desse não lugar porque te falta esse pedaço É, e você meio que se encontra não só esse espaço que te faltava, mas você encontra um homônimo lá também. é muito maluco. Eu tenho uma coisa que eu sempre digo, eu acho que eu nunca teria feito esse filme se meu nome fosse Pedro, ou Antônio, ou Paulo, ou qualquer outro nome que não tivesse uma matriz árabe, assim, né? E é muito curioso, eu tinha esquecido. Faz 4 anos que eu não venho aqui, eu estava trabalhando fora e tal. E eu estava agora no Ceará e a primeira coisa que eu fui comprar num café, eu acho, a pessoa dizia, como é o nome do senhor? Karim. Como é? O senhor pode soletrar? Eu tinha esquecido o quanto na minha vida inteira isso foi uma coisa super presente, assim, de que eu tinha um nome que não fazia sentido de existir no lugar onde eu estava vivendo, né? Então, sempre é como se você fosse dizer, qual é o seu nome? Ló, Ló. Esse quer dizer o quê? Eu não sabia direito, então eu acho que existia uma certa lacuna ali para mim de tentar entender que eu dizia assim, não, meu nome é Karim. Eu não sabia exatamente o que é que eu sei que Karim significa generoso, né? Um dos nomes de Alá. Tem Alá o magnífico, Alá o iluminado, Alá o generoso, é um adjetivo, né? Então Karim quer dizer generoso, nobre, generoso, eu acho. Mas eu nunca tinha entendido direito onde é que esse nome vinha de verdade, assim. Eu dizia, vem de um país chamado Argélia. E eu nunca pude ir para a Argélia, assim. Meu pai é argelino, mas mora na França. Durante a minha adolescência era um país que estava em guerra, assim, então era muito difícil, era impossível ir para lá. Depois, nos anos seguintes, eu fui ficando ocupado, tendo que trabalhar, então fiquei um pouco adiando essa viagem. Então foi muito importante, assim, essa ida, porque me fez entender um pouco de onde que eu venho também, sabe? Assim, de onde que esse nome vem, de onde que algumas coisas que eu não entendia sobre a minha pessoa vêm. Não, tinha uma coisa engraçada quando eu conheci a minha família por parte de pai, eu tinha 18 anos, e eles me fizeram um cuscuz, né, que é uma comida típica berbere dos Atlas, assim, do norte da África. E eu adorei, fiquei comendo aquilo, comi isso a vida inteira, assim, tinha uma sensação de que aquela comida eu já conhecia ela. Então tem uma coisa genética que às vezes a gente desconsidera, faz de conta que não está aí, mas que foi muito importante, assim, não só entender
de onde que vem esse nome, que é o meu nome, né? De que lugar esse nome vem, de que tradição esse nome vem, mas também de descobrir uma série de coisas que às vezes você não sabe direito de onde é que vem e que você vai identificando que vem de um lugar ali que é ancestral mesmo. Existe uma memória ali que está para além Existe a da memória nossa que tá, a existência. memória eu acho que tem traços da memória que de fato estão impressas no teu DNA, assim. E o filme, né, ele traz esse seu olhar sobre a Argélia e sobre o povoado lá da Cabilha, né? E, mas ao mesmo tempo é um lugar muito desconhecido aqui para o Brasil. Um filme desses chegando para salas de cinema, né? Assim, é praticamente você está trazendo a Argélia para o Brasil. É uma loucura, é muito maluco. Eu não estou trazendo Marte pro Brasil, né? Porque É. assim, eu, tanto que eu brinco o tempo inteiro com ficção científica no filme, assim, será que eu fui para Marte? Porque é muito mais complicado, né? Na verdade, eu estou trazendo para o Brasil um país que chama Argélia, que ninguém sabe onde é. Mas ninguém sabe onde é, entendeu? Porque é um país que é um pouco, ele ficou um pouco escondido ali depois da Revolução, se fala muito pouco sobre isso. Para a França é uma vergonha grande o que aconteceu lá e tal. Todo mundo sabe onde é o Marrocos, mas ninguém sabe onde é a Argélia. Então a pessoa fala assim, onde é a Argélia? Fala do lado do Marrocos. Ah, é mesmo? Ninguém sabe onde é, entendeu? Então é trazer para o Brasil um país que não tem nenhuma relação com o Brasil, né, assim, e trazer para o Brasil um país que ninguém tem a menor ideia de onde é que é, assim. Então eu fico sempre me perguntando que interesse que vai haver sobre esse lugar. É realmente como se eu estivesse fazendo um filme sobre Marte, né? Então, que Marte é esse, que país é esse, que planeta é esse? Agora, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa no filme também, independente dele ser uma viagem de volta a essas origens, de ser uma viagem de volta a uma casa a qual eu nunca fui, de ser uma viagem a um país completamente desconhecido, ele também, para mim, é uma viagem de volta na história, né? Na história, não da história do lugar de onde vem minha família, mas da história política de onde vem minha família. E eu acho que isso eu acho que tem muito a ver com o Brasil, assim, né? Eu acho que o fato de que eu fui atrás da Argélia não foi só um lugar, foi um momento da história da Argélia de emancipação, né? A Argélia é um país que foi colonizada brutalmente pelos franceses durante 135 anos, brutalmente, assim, e que é um país que foi um dos primeiros países que se libertou do jugo colonial através de uma guerra sangrenta, assim, mas que, de fato, uma guerra que fez muito parte da minha família. Meu avô não foi exatamente um guerrilheiro, mas formou muita gente que fez essa guerra. Meu pai foi um cara que reconstruiu o país. Então, eu acho que ele não traz a história de um lugar, ele traz uma história de libertação, ele traz uma história de emancipação. Que quando eu fiz o filme, que foi 2019, foi uma espécie de farol, de alento na minha vida. Assim, quando a gente estava mergulhado num país que estava quase com câncer, assim, né? Um país que estava doente mesmo com a eleição da extrema-direita. Fazer esse filme, trazer esse filme para o Brasil agora é trazer uma história que eu acho que a gente deveria conhecer mais sobre ela. Eu acho que a gente devia conhecer mais sobre a Argélia, mas que a gente devia conhecer mais sobre todos os países do mundo. Mas eu acho que o que tem de singular na Argélia, que é um país que se emancipou pelos próprios, pela própria, que tomou a rédea do seu destino, assim, né? E eu digo isso porque olhando para a história do Brasil, é muito curioso, a gente fala independência do Brasil, né? Independência do Brasil, que independência é essa, entende? É o rei de Portugal que mudou para o Brasil e que, portanto, se separou de Portugal. Então tem uma coisa que me lembra muito quando eu estava na Argélia, assim, das revoluções que aconteceram na década de 60. Na Argélia, em Gana, né, em Angola, em Cuba, entendeu? Que são países que tomaram as rédeas do seu próprio destino, assim. Então, para isso, eu acho que ele é um filme histórico, né? Mas é um filme também atemporal, assim, é um filme que fala de que a gente tem que tomar conta da nossa vida. Ninguém pode tomar conta da vida da gente, não. E dialoga com o outro filme que você está trazendo, que é o Narges A, É Narges A. Narges A, que é a história dessa ativista que está indo lá um dia na vida dessa luta. E a gente ficou muito impressionado como é uma luta feliz, é uma luta positiva, né? Assim, Isso é muito é bom que você está diferente. falando. Foi muito maluco, porque eu fui encontrar a terra do meu pai, fui encontrar os antepassados do meu pai, do meu avô, mas como eu acabei de te dizer, eu também fui encontrar a história política desse lugar, que é uma história de libertação. Só que isso se passou entre 1957 e 1962, faz 60 anos. Né? 2 semanas depois que eu cheguei lá, eu acordo numa sexta-feira e a cidade está tomada. Acho que tinha mais de 1 milhão de pessoas nas ruas.
se manifestando contra um possível quinto mandato de um presidente que estava, na verdade, morto. O cara estava vegetando e eles queriam reeleger o presidente. Entendeu? Uma coisa completamente desrespeitosa com o país e com um povo que lutou para tanto, né, para ser livre. E eu fiquei muito impressionado com aquilo e eu acho que foi um presente. Às vezes a vida te dá esses presentes, assim, né? Quando ela te dá uns horrorosos, mas ela te dá uns presentes enormes, assim. Eu falei, gente, eu vim aqui atrás de um negócio no passado, eu estou sendo confrontado com um presente que é tão potente ou mais potente do que aconteceu no passado, assim, porque é a segunda geração depois da Revolução que está ali tomando as ruas para reivindicar um futuro mais justo. E aí tinha uma coisa que me emocionou muito, assim, que vai parecer um pouco maluco quando eu disser, assim, que me lembrou do Carnaval. Mas lembra. Tinha uma coisa, assim, de vitalidade, de alegria, de que esse mundo é nosso, que ninguém vai tirar ele da gente, entendeu? Que foi muito impressionante, assim. Também imaginando que se deu no momento onde a gente estava, entendeu? No momento das trevas aqui, assim. Então eu acho que isso foi muito bonito. E aí eu não resisti a filmar isso. E aí eu fui fazer um filme e aí depois viraram dois, assim, que é o Marinheiro, que é olhando para o passado, e o Nargés, que é um pouco olhando para o presente e imaginando um futuro, que seja um futuro mais justo mesmo. E Karen, esse filme foi de 2019, como você falou. Você respondeu a esse chamado que a sua história estava te ligando, né? E aí eu me pergunto, como que tá o Karim hoje? Quanto que essa resposta muda o seu olhar de Eu cineasta? acabei de falar disso, assim, eu acho que isso é como se eu tivesse começado um segundo tempo da vida, assim, sabe? E um segundo tempo entendendo muito mais de onde que eu venho, muito mais dono da minha própria história, assim, sabe? Eu acho que tem uma coisa, eu falei, pô, que legal, eu venho não só de um lugar incrível que é o Brasil, mas eu venho de um outro país tão incrível quanto que é a Argélia, sabe? Uma sensação de duplo ou múltiplo pertencimento, assim, que me fazem sentir mais livres, eu acho, hoje. E eu acho que foram dois filmes, e principalmente o Marinheiro das Montanhas, foi um filme que eu fiz com muita liberdade, né? Foi um filme que eu fui fazendo, fui descobrindo ele enquanto ia fazendo, e eu tomando decisões que eu não necessariamente precisava explicar o porquê, mas que eram decisões muito intuitivas, que eu acho que estão influenciando os dois filmes que eu já acabei de fazer depois desses, né? Que foi o Firebrand, o filme que eu fiz na Inglaterra, e um filme que eu acabei de filmar no Ceará, que é o Motel Destino, assim. Então acho que foram filmes que não só me permitiram adentrar esse lugar, né, da ancestralidade e de onde eu venho também, mas que me permitiram também ser mais livres, portanto, e ter uma prática como autor, que é uma prática que é mais ainda marcada pela liberdade. Ok. Karim, shukran pelos seus filmes. Shukram, shukram. E a gente diz na Argélia, sahá. Sarra. Muito obrigada, Karim. Imagina, obrigado a você. Super obrigado pela entrevista inspirada. Obrigado.